Assembleia Nacional, ilustres auxiliares do titular do Poder Executivo e seus auxiliares, caros deputados, minhas senhoras e meus senhores. Esta reunião inscreve, entre outros assuntos, um relatório de execução orçamental relativo ao primeiro trimestre deste ano, que o Executivo nos traz para informação, assumido o facto de que os deputados devem aceitar esta meia dúzia de papéis, conforme aqui são trazidos, sem podermos verificar se esta informação é verdadeira ou não. Dormiu-se à sombra da bananeira e ninguém pensou na grande revolução do petróleo de xisto americano, que fez baixar o preço do crude, abanando completamente as estruturas de um país como o nosso, que tira do petróleo 75% das suas receitas. Receitas para realizar despesas visíveis verdadeiras, receitas para realizar despesas invisíveis inventadas, receitas para realizar despesas repetidas, mesmo depois de realizadas e acabadas, mas também receitas para realizar despesas com a compra de lealdades de elites políticas, económicas e militares que custam muito caro aos cofres do Estado. E a gravidade da situação é admitida neste relatório de execução orçamental, com uma quebra de receitas totais em 85%, comparativamente ao mesmo período do ano passado. É demasiado pesado para uma economia que só se consegue diversificar no blá blá blá, num país onde em 40 anos os senhores que mandam não conseguiram criar uma economia alternativa ao petróleo. E agora que as coisas apertam e nos mandam a todos apertar os cintos, porque para as dificuldades somos todos angolanos, não importando a cor partidária que, no entanto, é um imperativo quando se trata da partilha, e como o Ocidente não serve para os empréstimos porque exige transparência, boa governação, prestação de contas, coisas que ainda não estão inscritas no nosso dicionário, o Presidente da República resolveu ir pessoalmente à China pedir dinheiro, já que os irmãos asiáticos só querem o reembolso, não se preocupando com o destino dado ao dinheiro do empréstimo. Mas o nosso Presidente, afinal, recebeu quanto? Ninguém sabe. Para pagar como? Ninguém sabe. A troco de quê? Ninguém sabe. Em quanto tempo? Ninguém sabe. Pedimos ao nosso Presidente para explicar o que fez e como fez na China. O chefe não fala. Só falam os chineses e os comentaristas militantes de serviço para dizerem nada, dando-nos a desgraça de assistir a esta comédia com verdadeiros traços de um filme de terror. As forças políticas na oposição parlamentar solicitaram, a 30 de junho último, que o titular do Poder Executivo se digne explicar ao povo, dono do dinheiro e da dívida também, quais as condições dessa dívida que vão amarrar ou que vai amarrar a vida dos pobres desta terra pelos próximos muitos anos. Estamos à espera. Aqui neste país onde nada nos afeta, nem crises, nem coisas que valham, o custo de vida aumentou quase 10%. A inflação anda a uma velocidade assustadora. Ninguém diz aos angolanos qual o verdadeiro estado da nossa economia e os dados divulgados padecem sempre de um verdadeiro otimismo militante. Senhores deputados, viemos aqui falar de cidadania e de nacionalidade, em meio de relatos que na região leste do nosso país os estrangeiros estão a ser agraciados com registros, fantoches e atribuição de bilhetes de identidade para fins que os angolanos não sabem. Trazem-nos um relatório da Comissão Nacional Eleitoral para 2014, mas os relatórios referentes aos outros anos, sobretudo de 2012, para vermos como afinal a CNE fez a gestão das eleições, não chegou aos grupos parlamentares da oposição. Mas então, o que é que está lá que nós não podemos ver? Senhores deputados, é justamente para impedir que os angolanos saibam o que aqui discutimos e decidimos que se impede que as sessões deste Parlamento sejam transmitidas em direto. A 7 de novembro de 2013, já lá vão 2 anos, as forças políticas na oposição parlamentar endereçaram ao Sr. Presidente da Assembleia Nacional uma carta conjunta a reclamar da pouca vergonha de termos aqui verdadeiras conversas de quintal que não chegam aos angolanos. E mais uma vez, estamos aqui hoje a falar sozinhos, de nós para nós, apenas isso. O povo, que se dane por enquanto, pois quem manda apenas se vai preocupar com esse povo quando precisar do seu voto, a troca de algumas latas de cerveja cuca, numa maratona qualquer, nessa tendência aldrabacionista de querer o poder apenas para se servir. Esta Assembleia tem condições técnicas instaladas para que todas as sessões sejam transmitidas em direto. E julgamos que aqui não há nem pode haver coisas a esconder aos angolanos que representamos. Meus senhores, vamos deixar que os angolanos saibam aquilo que aqui se discute. De outra forma, o grupo parlamentar vai, a partir de hoje, tomar medidas democráticas de protesto ao nosso alcance para que esta matéria, os direitos dos cidadãos, sejam respeitados. Muito obrigado.